E aí, Paps, Mames e Futuros, sejam bem-vindos ao ApoimeCast, o seu podcast de adoção. Esse é o episódio de número 2 e é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Késia, mais conhecida como Mãe Sem Neura, serei a sua host nesse podcast e aqui nós falaremos sobre adoção, desafios, alegrias, direitos e tudo o que envolve a proteção à criança e ao adolescente. Vamos falar então sobre acolhimento familiar. Você já pensou, já teve curiosidade de saber como funciona em outros países? Hoje, o Japão veio até aqui para falar com a gente e nós vamos saber tudinho. Estamos aqui hoje com o pastor Adriano Kuroki, diretamente do Japão. Pastor, seja muito bem-vindo a esse podcast. Obrigado. Sinta-se em casa. O pastor está atualmente no Japão, trabalhando ali, e ele vai contar um pouquinho para nós da experiência dele com o acolhimento familiar. Obrigado. É um prazer poder estar aqui, poder falar um pouco dessa experiência, porque a gente tem entendido o quanto muitos precisam de abrigo, quantos muitos precisam desse acolhimento, né? E lá no Japão nós vivemos nesse contexto. Eu sou missionário lá há 25 anos, né? E minha trajetória é marcado com crianças. Desde antes de ir para o Japão como missionário, era muito participante de um acampamento da igreja, acampamento Shalom. E lá é como se fosse foi um pequeno laboratório para mim. Depois não, mas o pastor da igreja que eu pertencia, Pastor Saito, é um japonês que se converteu no Brasil e parte da vida dele ele entregou para cuidar de crianças carentes. Ele criou um trabalho lá em Itaquera, em São Paulo, e até hoje, né, esse trabalho recebe crianças carentes para passar os dias, para ter aula de reforço, para receberem uma esperança para alguma coisa, né? Então, eu creio que eu fui muito influenciado pelo acampamento, pelo Pastor Saito, pelo projeto ali em Itaquera. E eu lembro quando eu namorava minha esposa, né? Teve um dia que do nada ela deve ter achado maluco, né? Acho que essa questão da comunicação de um brasileiro para um japonês tem suas diferenças. E eu disse para ela que eu tinha filhos, né? E ela falou aonde eles estão. E eu disse que não sabia. Que lindo! E eu falei para ela, no futuro eu desejo adotar crianças. E isso é algo muito incomum no Japão, né? E aí aconteceu que nós nos casamos. Depois de 3 anos de casamento, descobrimos que ela sofria, né, de transtorno bipolar, passou por um bom tempo numa fase depressiva, depois passou por internações. Eu passei por um processo de aceitar tratamento psiquiátrico, não foi tão simples para mim. Então, o meu coração e o meu foco foi para ela e para a igreja. Eu precisava cuidar dela, eu precisava conviver com ela, aprender a conviver nessa situação. Então, aquele primeiro pensamento sobre crianças ficou guardado em algum lugar, né? O Senhor não nos concedeu filhos de sangue, né? Mas isso nunca foi um problema para nós, né? Nunca foi uma falta, Não, né? porque no meu caso, né, em particular,
Eu sou missionário e eu tenho uma tendência de estar no mundo, de correr atrás de pessoas. Penso que um dos motivos de Deus permitir essa doença foi voltar meus olhos para dentro da minha casa. Ó, você tem uma esposa, você tem que ficar com ela. Uhum. E a minha, o meu jeito de ser é muito para fora e como missionário talvez assim seria, né? Mas o Senhor deu essa oportunidade para prestar atenção dentro de casa, para me podar em algumas coisas. Então, Uhum. durante muitos anos, aí lá a gente fez acampamentos. Comecei a aparecer uma menina na igreja que falava que não entendia as aulas. Aí eu fui ser voluntário. A prefeitura me chamou para ser assistente numa escola. Já estava como pastor Já lá. era missionário, pastor Olha. lá. Trabalhei por quase 10 anos nas escolas do Japão. Até Ah, hoje eu tenho um vínculo aham. e aprendi mais japonês ainda. E eu ficava sempre com as crianças que, claro, não conseguiam acompanhar. Crianças principalmente brasileiras, peruanas, no Japão. Então você pode cuidar delas. E interessante que por ser homem, a prefeitura dizia: olha, nós não temos muitos homens na sua posição, na sua função. Você pode cuidar do Fundamental 2? Então estava eu cuidando da turminha de 13, 14, 15 anos. E eu sabia que Deus não me colocou lá para ser só mais um professor, Uhum. porque o Japão, ele tende a ser rígido, né? Uhum. Com comportamento e uma porção de coisas. Então Deus me colocou ali, eu entendi que era para ser um refúgio para as crianças, né, também. Então, quantas histórias eu não ouvi? Tio, eu sou burro. Tio, meu pai não liga para mim, ele só trabalha. Ou uma menina falando, tio, eu gosto de menina. Uhum. Então, mas o que chamava atenção é essa sinceridade que as crianças tinham. E sempre foi muito bom poder ouvi-las, poder dar essa atenção. E até que, 7 anos atrás, minha esposa, num belo dia, fala para mim que chegou a hora da gente adotar as crianças. Uhum. E eu fiquei surpreso, como assim, né? Eu estava tranquilo, estávamos tranquilos, né? E ela sempre cuidou dessa questão da saúde, então ela não tem altos e baixos muito acentuados, né? Dá para ter uma vida relativamente normal, mas a gente tem que cuidar. Sim. Então, um amigo nosso, ele postava que tinha adotado uma criança, nos indicou a agência, nós fomos lá, era uma agência cristã. Lá não é através do governo, são agências. Essa da adoção era uma agência Ah, particular, olha. cristã, né? Aham. Lá no Japão, Késia, o aborto é legalizado. Então, essas instituições, inclusive tem uma antiga, chama Inochi Omamorukai. Inochi Omamorukai significa o grupo que protege vidas. Então, o que eles fazem? Na cultura do Japão, uma adolescente, uma menina ou mulher, ela se envolve com um rapaz e ela engravida e não estava planejado. Uhum. Então, quando um jovem vai na clínica, faz o teste, aí o médico traz o teste dizendo deu positivo, a pergunta que vem após essa frase é: o que você pretende fazer? Tirar ou continuar? Não é um parabéns, não é. É o que você pretende fazer. Então, é muito comum, por exemplo, se for uma moça ainda estudante, o pai leva e já. Esse é o caminho, esse é o comum de se fazer, de Uhum. retirar. E então,
E lá não é muito comum, na cultura do Japão, existe uma certa distância que o jovem tem dos seus pais. Os pais são muito envolvidos no trabalho, demais da conta, né? E os jovens são muito cobrados nas escolas. Eles passam muito tempo na escola. As crianças que têm 10 anos ficam desde as 7h30 até 4, 5, 6 da tarde na escola. E trazem um monte de lição de casa para casa. Não tem E vida não familiar, tem vida né? familiar. Aquilo que eu vivi quando criança, de ajudar a mãe nas coisas de casa, nós éramos em 4 irmãos, lá não tem, não dá tempo no Japão, né? E, e aí existem algumas ações de igrejas ou de pessoas até, né? Que eles acolhem as meninas grávidas. Eles acolhem e eles dão alojamento, eles colocam um psicólogo e eles trabalham com ela para dar segurança para a menina naquele momento, Uhum. para ela se sentir segura. E também para realmente verificar se ela não tem condição de cuidar. E realmente a maioria, muitas não têm, então eles falam, então permite que essa vida venha e a gente encontra alguém para cuidar deles. Então, são ministérios, e aí quem se propunha a adotar, existem taxas que, para quem nunca entendeu sobre o assunto, acha um absurdo, caro demais, mas essas meninas precisam que alguém arque com essas despesas. Sim. Então, desde o hospital, o alojamento, as clínicas. E aí, caso você passar pelos processos, então você tem um bom dinheiro para acertar. Você não está comprando uma criança. Não é isso que Uhum. acontece, né? Pode até ter agências que Que né, se no mundo inteiro aproveitam. tem, mas, enfim, eu fiquei alguns meses com a minha esposa viajando, fazendo. Mas eles avisaram desde o começo que, caso não for aprovado em algum estágio, eles não falariam a causa, o porquê não seria aprovado, o motivo. E nós não fomos aprovados depois de 6 meses. Eu não sei se foi a nossa condição de saúde, eu não sei se a minha idade. O fato do senhor ser brasileiro, talvez isso tenha Não, porque interferido? eu tenho nacionalidade, Ah, tá. né? No Japão, para adotar uma criança tem que ter nacionalidade, Entendi. hoje em dia. Então, estrangeiros não podem ir lá e. Quem não tem nacionalidade japonesa não Ok. pode. Aham. Pelo menos foi o que nos passaram. Uhum. Mas eu tenho, esse não foi o problema. A agência era cristã, não foi problema eu ser cristão. Sim. Mas eu não sei se. Desconfio que eles falam lá que uma criança de 0 anos, o limite, não o limite que tem que ser, mas aceitável, é 40 anos. Uhum. Porque eles calculam, quando a criança for universitário, você vai ter fôlego para cuidar dela ainda. Então, Entendi. aí a gente tem que entregar uma bateria de exames, cartas de Olha, médico. aqui também. A gente não pode ter problema financeiro. Uhum. Mas sendo missionário, a minha condição não é como de alguém que tem uma carreira Uhum. profissional, né? Inclusive, na época, eu vivia em apartamento público, né? Que é para as famílias de baixa renda. Mas a psicóloga que me acompanhava da agência dizia que não ia ter problema isso, né? Mas enfim, nós não passamos. Para mim foi ruim demais, né? Eu não gostei Não é do. algo que a gente espera, né? É, e passou alguns meses, aí vem ela, de novo, né? Ó, tem esse programa aqui, chama Satoya. Satoya
é família abrigadora, Que né? legal. Aí eu, não quero esse negócio, não, é muito ruim, né? Vem e E, vai. não, tá muito bom a gente. Uhum. Eu cuido de você, você cuida de mim. E ela, mas vamos, né? Você gosta de criança. Qual o argumento dela? Você gosta, né? E eu falei, não tem problema, né? Mas ela, e eu falei para ela assim, se você realmente quer, então vai atrás, né? Nesse primeiro momento. E ela foi. E me levou. O primeiro momento não foi nada agradável. A gente foi até o conselho tutelar, falamos a história e eles falaram: se você não passou na outra agência, aqui você não vai passar, né? E mas insistimos, nós poderíamos fazer o curso, os cursos que vocês pedem? Sim. No meio do caminho, conhecemos uma pessoa que tinha uma certa posição, ela trabalha no conselho e a mãe dela cuidou de crianças que hoje estão com mais de 20 anos, 26 anos já mais velha. Então, ela conviveu com essas crianças, ela é mais velha do que elas. E eu, eu já não tinha muita expectativa, mas eu falei, poxa, aquela atendente lá nem nos conhece e já descarta, né? Tem tanta criança precisando, por que que tem que ser assim? E ela foi muito acolhedora, sabe? Essa outra que tem um cargo maior. E aí ela até pediu desculpa pelo tratamento, né? E levou o caso lá e a gente foi fazer o curso. No final, a gente foi aprovado, né? Tem um curso lá também para Tem, família. no nosso caso foi quase um ano. Uau. Então, a gente faz vários cursos, tem momentos que a gente vai lá para ouvir depoimentos de famílias, mas eu falo, comento com a minha esposa, o nível é muito leve ali Não é porque muito real, né? pelo que a gente viveu, eu falei, não, Aham. mas eles dão algumas instruções sobre, eu não sei no Brasil, mas se fala muito sobre, eles falam tameshi kodo, tameshi é de testar. Então são atitudes das crianças que estão, eu Sim. não sei como se fala Aqui os tem também termos, a fase de testes. fase de teste que Isso. fala. Aham. Aí eles falam sobre crianças que têm 3, 4, 5 anos, por exemplo, né? E que lá no Japão, muitas casas é tatame. Sim. É comum a gente tira o sapato na porta e entra. E tatame não é piso como as casas do Brasil. Então, lá a gente não lava a casa, né? Lá a gente passa o aspirador, passa pano. E as crianças diz que abre a caixinha do leite e joga no tatame. Morde. Muito esse negócio de morder. E a orientação é, se morder, deixa morder. Você tem que aguentar 6 meses. E a gente ouviu os depoimentos. Na teoria, tudo é lindo, né? Ah, entendi. Mas quando chegou no final do curso, a, minha, a gente fez visita a alguns abrigos. Que eu não vou usar o nome orfanato, porque as crianças têm pai e têm mãe, Sim. né? E no inglês, no mapa aparece como orfanato, mas não é. E visitamos um orfanato de bebê até 2 anos. Foi bem bacana, tal, bem marcante. Aí tínhamos a gente que tinha que escolher o segundo orfanato. E a minha esposa disse que queria escolher um orfanato de crianças grandes, né? Eu falei, mas por que se a nossa intenção é o pequeno? Porque eu quero conhecer todos, né? Todos os estágios. Não, vamos focar no que tem a intenção.
Aí fomos lá. Aí chegando lá, era um tipo de abrigo, foi o primeiro e até hoje o único que eu conheço lá. Ao invés de ser aquele prédio grande, com várias crianças, são casas. E as crianças, os funcionários, não há troca de funcionários, os funcionários vivem com as crianças. E até 5, 6 crianças, rapazes e moças, de várias Uhum. idades. E 2 funcionários vivem lá. Então a gente passou o dia em uma casa. 2 moças jovens que cuidavam dos adolescentes e tinha gêmeos ali, que eles tinham 5 anos. E até hoje eu encontro esses meninos, que já estão com 11 anos. E aí, quando terminou, ali a gente, uma mocinha do Fundamental 2, nossa, você não é japonês e por que você fala japonês? Então, eu trabalho com adolescentes, né, na escola, na igreja. No Japão, os adolescentes não dão muita bola para o adulto. E a menina conversou, um outro conversou, e quando terminou, a, a responsável ali do abrigo nos levou numa sala e perguntou, foi bem direto, né? Vocês têm interesse em crianças grandes? Aí ela falou assim, tem crianças que nunca tiveram uma refeição com uma família comum, sempre foi no abrigo. E depois, o último momento do curso é a visita do diretor do conselho tutelar. Ele veio em casa e ele falou, você é missionário? Eu falei, sou. A sua intenção é converter as crianças? As mesmas perguntas aqui no Brasil. Aí eu falei, olha, eu sou missionário. Eu vou ser sincero, eu leio a Bíblia, eu prego a Bíblia. Mas o meu jeito de ser pastor, eu não carrego nem as pessoas da minha igreja. Então, se o pessoal não vem, eu não sou muito de ficar correndo atrás. Não é muito o meu estilo, né? Assim que eu trabalho. E aí ele falou, se alguma criança não quiser ir, vocês ficam de vocês dois em casa? Eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí até pensando, nossa, o homem tá apertando, né? E ele falou assim, a creche que eu fui quando criança era católica. E até hoje eu lembro daquilo que eu aprendi lá, da oração, das músicas. E aquilo me fez muito bem. Não sou cristão, mas me fez bem, ele fala. Aí ele falou assim, você faz acampamentos? Falei, faço. Você poderia levar as crianças para o acampamento? E aí eu não sei se ele estava me testando na hora, como assim, né? Eu falei, claro que eu levaria, desde que elas quisessem ir, né? E aí ele falou, e em relação a crianças grandes? E aí eu falei, olha, eu não tenho segurança em mim, eu não sei se eu conseguiria, se eu seria um bom amigo. Aí ele falou para mim, porque uma criança de 16, 17, a gente não manda para casa de vocês para ser amigos. Nós mandamos para que elas possam ter pelo menos 2 meses, elas levem uma imagem do que é uma família comum, o que é sentar numa mesa, comer com um pai e uma mãe, um casal, e possam ter essa experiência para quando eles futuramente formarem suas famílias, eles terem alguma lembrança. Pode ser que a criança não saia do quarto, pode ser que ela não fale com você. Não se preocupe com isso, porque a criança já está ferida Sim. por pessoas Ela não que, faz aquilo por causa de nós, sim, né? então não queira ser amigo se ela não quiser ser. Simplesmente dê o quarto e dê comida. Se você fazer isso para nós, você já cumpriu o que a gente espera de uma família brigadora. Que sincero. E aí eu falei, bom, dar quarto e comida, eu É consigo, né? fácil. Tá? Então essa foi o caminho para a gente conseguir a licença, tirar. Fui muito sincero. Isso foi em que ano? Ah, já tem 7 7 anos. anos, uma 7 jornada anos, já. é.
7 anos. Que legal. E aí, como foi esse processo depois desse período que vocês passaram pelas entrevistas, receberam essa visita técnica? Depois disso, só um detalhe, né? Para ser família brigadora, não precisa ter a nacionalidade do Japão, ok? Olha, Para a adotar adoção precisa. precisa. Para ser uma família brigadora, que no Japão chama Satoya, não precisa. E essa questão da adoção que precisa ter a nacionalidade, Sim. por que seria? É uma intenção de manter a cultura, manter a tradição, algo assim? Ou... Kézia, eu imagino, eu não sei a razão assim oficial, mas eu ouvi que é uma maneira, o Japão tem que manter suas crianças. É isso. É manter a criança japonesa e a gente que vai cuidar, elas vão ficar no país. E é algo assim, entre aspas, é o japonês que vai cuidar do japonesinho, né? Eu acho isso bonito e interessante, Sim, porque o nosso país, a nossa nação tem a responsabilidade sim, sobre as crianças que sim, são nascidas aqui, né? sim. Que legal. Porém, adoção e abrigar crianças é muito incomum no Japão. Então, os dados falam de 40 mil crianças no Japão que vivem em abrigos e falam que não há famílias para cuidar. Na minha cidade, eu moro numa cidade de 380 mil pessoas, né? A única criança grande que morava com uma família era a minha, era a única. Aí, quando ela veio para minha casa, ainda tinha, acho que 2 famílias, mas é incomum, ninguém se dispõe a cuidar dos grandes e, fora isso, ela estudou na escola do Fundamental 2, onde ela era a única, no meio de 700, 800 alunos. Então, e no Brasil, talvez a gente lidar melhor com as diferenças, ser diferente, né? Porque todo mundo é diferente no Brasil, né? Lida, porém, com a questão histórica do Brasil em relação à orfandade, adoção e tudo mais, é bem complicado. O pessoal confunde muito as coisas ainda. Então, muitas famílias, elas querem adotar, mas elas também não são aprovadas, porque Puxa elas vida. têm a ideia de caridade. Ah, eu quero cuidar de uma criança. Tá, Ah, eu quero ajudar, né? entendi. E, na verdade, a adoção a gente entende que é tornar filho, né? Sim, E até mesmo na família acolhedora tem isso que esse conselheiro fez a pergunta. Tem muitas famílias acolhedoras no Brasil que elas querem transformar aquela criança, aquele adolescente, a realidade delas. Então, a partir de agora você está na minha casa, você vai comer o que eu como, sim, vestir o que eu visto, você sim, vai, se eu vou à igreja, você vai comigo. sim, Tudo que você tinha ficou para trás. E aí, sim, nisso a gente desrespeita ela novamente como ser sim, humano, né? sim. Revitimiza. Então, no Brasil ainda temos um trecho grande aí a caminhar. Mas eu penso, pensando no nosso caso, né? Eu falei antes de ontem, estava falando com a minha esposa, que eu gostaria de, se tivesse oportunidade, de voltar no dia que ela veio para minha casa, para poder fazer de novo, né? Ela foi a primeira. A primeira que viveu comigo. Então, Passaram algumas depois dessa crianças, aprovação aí, vocês demorou quanto tempo para olha, vocês receberem o primeiro? a, a gente recebeu a licença, aí depois de uns 6 meses, minha esposa, a gente falava, toda semana você vai lá no conselho tutelar, É quinta-feira igual a tem gente. tem o dia de um chá lá, do encontro, mas é livre a participação das caras para mostrar que está Não deixe interessado. de esquecer. Aham. Aí minha esposa, não só nisso, ela, a gente precisa
mostrar para eles que a gente quer, de fato, uma criança. Mas a gente já não fez um ano de curso e você não está indo toda semana lá? Não, a gente tem que mudar de casa. Não, mas como assim, né? E se não vier, né? Vai ficar com uma casa grande. Não, a gente tem que demonstrar. Eu falei, meu Deus, onde vai parar esse negócio, né? E aí, nisso, tinha uma brasileirinha lá no Conselho Tutelar, que desde bebezinha ela era cuidada por uma família japonesa. Ela já vivia com uma família brigadora. Ela nasceu no Brasil, Ela nasceu lá no Japão. no Japão. No Filha Japão, de filha de brasileiros. brasileiros. Poxa. E o conselho pensava em um dia reaproximar a mãe de sangue da menina, só que a menina já não falava português. E aí nós recebemos a missão de falar português e de dar feijão para ela uma vez por semana, porque fazer a menina mudar de casa seria ruim de novo, né? Ela já está acostumada com uma família. Então, minha esposa ia lá, não sei se era semanal ou cada 15 dias para ver a menina. Aí, não sei, passado um mês, a gente, essa menina veio na nossa casa algumas vezes, veio na igreja. A mãe trouxe, né? E ela ficou alguns dias com a gente, alguns dias veio. Eu acho que ela não chegou a dormir, ela só chegou a dormir depois que a outra veio, né? E aí minha esposa volta e eu perguntando como que tá a baixinha, né? Aí ela foi assim, falou muito superficialmente, ela falou assim, porque essa baixinha tinha 3 anos, Nossa, né? era um A bebê. brasileirinha. E ela falou assim, o conselho perguntou se a gente tem interesse em cuidar de uma menina de 13. Eu, de 13? É, uma menina de 13. O que você acha? Eu acho que seria bom. Eu falei, então tá bom. Ela, que bom, porque ela chega amanhã. Eu falei, mas Só pra te já avisar. deu ok, né? E a menina chegou no outro dia. E assim, ela veio com 13 anos, né? No primeiro mês, ela estava num período lá, chama Itidirogo, é emergencial e tem muitas restrições. Ela não pode ir para a escola, a gente não pode sair para alguns lugares, porque lá a gente morava na mesma cidade, como se fosse uma criança aqui de Jundiaí, né? E era até perto da minha casa, até assim, uns 20 minutos de Isso carro, era por questão de risco que ela por corria. questão de risco. Ela já vinha com um histórico, ela já tinha vivido 5 anos num abrigo. Então não era recente. E aí reaproximou e foi na época do Covid que isso aconteceu, essa reaproximação, e ela não deu certo de novo, aconteceu violência, agressão, né? E aí ela veio para minha casa com essa situação de não poder sair. Então, nesse ponto, a minha família é uma família tranquila para receber, porque minha esposa não trabalha fora, né? Então ela tem muito trabalho, mas dentro de casa. E enquanto que a maioria das outras esposas tem a sua atividade. Então, tem muitas crianças que precisam de uma atenção 24 horas. Sim. E a nossa postura sempre foi: você pode me ajudar muito daqui, né, na retaguarda tal. E ela sempre teve essa posição dentro da família, né, entre nós. E aí recebemos então essa menina dessa maneira. Depois que ela veio, depois de 2 anos, 9 horas da noite, o conselho ligou
perguntando se a gente poderia receber um garoto de 5 anos. Era 9 horas da noite. Com ela lá na Ela casa. vivia com a gente, ela viveu 5 anos. 2 ao mesmo tempo. Isso. E aí eu falei, nossa, onde que esse menino está? Eles responderam, ele está na polícia. E aí já não cabia fazer mais perguntas, né? Então eu falei, eu preciso falar com a minha família. Então desliguei o telefone, falei com a minha esposa. Aí a gente ficou um pouco assustado, né? Foi muito repentino. Mas demos ok, falei para minha sogra mora conosco. Meu erro foi não ter falado com a filha, né? Então a gente só avisou, ela não pôde participar direito da. Então é isso que eu falo, né? Eu gostaria de voltar no primeiro dia para refazer Poxa. algumas coisas, algumas escolhas. E aí o garoto veio, eles ligaram 9 horas, mas o garoto chegou 11 e pouco da noite, com a roupa do corpo, né? E viveu com a gente 40 dias mais ou menos. Nisso a nossa filha começou a ter lembrança de quando ela era abusada. Entrou uma regressão. E aí ela se tornou muito agressiva com o menino, nas palavras. Por que que você veio? E os 3 adultos de casa, eu, minha esposa e minha sogra, nós nos posicionávamos protegendo o garoto. E ela ficava cada vez pior. E no conselho existia algumas pessoas que entendiam que a gente tinha que esperar para essa barreira ser ultrapassada, esse momento de fúria. Outros diziam que era melhor levar o garotinho, né? Eles sempre falaram, a primeira é a prioridade, a primeira que veio. E a gente tentando ali Fazer dar lidar com a certo. situação. No final, o conselho entendeu que deveria levá-lo, porque não estava bom para a menina, não estava bom para ele. E pediram até para falar onde ele ia morar, o abrigo, e pediram que eu falasse, né? Então, eu eu lembro até hoje, levei ele de carro, como a gente saía sempre, passei na frente do abrigo e falei, olha, você vai morar ali depois, né? E eu não lembro dele ter chorado, sabe? Mas nesse dia ele pergunta por quê, né? Por quê? E eu falei, você é um garoto muito bom, né? Nós gostaríamos de continuar, mas por muitas razões, né, não vai ser possível agora. E também não falei que era menina. Eu também não entrei em detalhes, ele tinha 5 anos. Eu só tentei dizer que você é e vai ser importante pra gente. Mas agora, infelizmente, a gente vai ter que se separar. E assim ele foi embora, né? Foi muito curioso que no outro dia o conselho veio buscá-lo. Ele tinha virado a chavinha. Estava preparado. E o conselho levou, o conselho também falou que ele ia para outro lugar. O pessoal desenhou no papel, foi uma aulinha pro menino Que ali. legal. E tá bom, tá. E ele foi, e ficou eu e minha esposa na porta, ele nem virou, né? Eu não sei, o pessoal fala que às vezes criança costuma a se despedir, a separar. Mas depois de 2 semanas com a gente, ele falava, né, que ele estava dormindo no parque com a mãe, tinha umas marquinhas, né? Ele falou, foi minha mãe que fez. Começou a abrir para vocês a história Começou a dele. falar. E a nossa filha, só que depois de passado, o psiquiatra falava, olha, até numa família de sangue, quando nasce um mais novo, o mais velho, independente da idade, ele tem crises de ciúme. Agora, no caso dela, é muito mais acentuado.
Algum adulto tinha que ficar dando segurança para ela, afirmar, mas a gente foi muito inexperiente, né? A gente não é preparado, né, para essas situações. E, e aí não sei como funcionaria aqui. Lá a gente não pode ter contato, né? A gente nunca mais o viu. Amigos da igreja, o filho de um amigo da igreja foi estudar na mesma creche que ele, então ela nos dava algumas notícias do menino. Gravava o teatrinho, aí por acaso gravava ele também, nos mostrava. E a gente tem ele no coração. Não sei se um dia, hoje ele está na segunda série. Hoje ele está com 7 para 8. Eu não sei. A mãe dele, enquanto ele estava na minha casa, ela foi internada no hospital psiquiátrico. Entendemos que existem mães e mães, pais e pais. Existem alguns que precisam de ajuda. Existem outros. Isso foi muito cruel para mim entender. Tem uma psicóloga muito amiga lá, que logo que a nossa filha chegou em casa, eu falava para ela, olha, que ela possa ficar boa, a mãe também, quem sabe um dia possam viver bem. E ela falou, pastor, o mundo não é colorido assim, né? E como psicóloga, às vezes eu preciso dar um laudo dizendo que o problema da criança são os pais, precisa separar para as crianças estarem bem. Porque os pais são doentes, os pais fazem mal para a criança. E o melhor para elas é não estar com eles. Infelizmente existem casos assim. Alguns se recuperam, mas muitos nunca vão melhorar. Então, esse é o mundo real. E assim, a gente. Bom, eu acho que eu fui muito. Eu tinha muitas ilusões, né, no começo, né, de. Teve dias que ela chorava, dizendo: Você não me entende. E eu aprendi que o, o que tem de mais precioso entre eu e ela é a minha sinceridade. Então eu tinha que ter um compromisso com a sinceridade. Eu não podia falar frases decoradas, frases bonitas. E como pastor, a gente aprende bastante frase bonita, sabe? Decoradas. E eu falei, eu não sei o que você sente, porque eu nunca passei por isso. Eu não sei dizer por que você passou por isso. Mas hoje eu tô aqui pra gente tentar caminhar junto. Tô aqui para tentar ser um amigo, né? Para tentar. E o médico explicava pra gente, né? Olha, crianças que são maltratadas quando pequenininhas, quando pequenos é um momento de construção no coração de receptores, Sim. né? É como que um rádio precisa de uma antena e o aparelho tem que ter um receptor para receber, né, o sinal. E, e ele explicou que crianças que são maltratadas, elas não desenvolvem o receptor, então eles não conseguem receber o amor. E muitos desenvolvem um transtorno do transtorno line attachment. Lá no Japão eles chamam de Aichaku Shougai, que é transtorno do desapego, eu não sei qual que é o nome direito em português, mas essas crianças não conseguem confiar, não conseguem acreditar no amor de alguém. E aí, mas o que nós podemos fazer por ela? Ele falou, nada. Nada? Não. E aí que para mim, algo que tem sido muito chave na minha vida é ter um grupo de cristãos que são cuidadores de criança, porque nós temos o mesmo sentimento, a mesma fé. E ali se fala que a gente pode sim acreditar. Não,
a gente nunca vai ser o Messias dessas crianças e nada garante que elas vão mudar. Mas a gente pode continuar amando e Deus pode sim fazer milagres. Sim. Mas eu percebi nos 5 anos que eu vivi com ela que é tudo tão profundo no coração e a gente precisa ter a paciência para ser parte do agir de Deus na vida dela. E eu só vou ser uma partezinha. E aprender a entregar que o Senhor ele há de continuar cuidando dela, né? Assim como foi com o garotinho, a gente naquele momento, ela agressiva demais. Teve uma noite que a minha esposa falou assim: Adriano, você não é o Messias dele. Não tem problema se ele não puder ficar aqui com a gente, porque o nosso Deus há de continuar cuidando dele, até se for numa casa de não cristão, porque é o Senhor que cuida dele. Isso que é difícil. Fica leve, né? E eu talvez não sei se a educação do Brasil, sou filho de baiano, né? Minha mãe é baiana, Olha! meu pai é japonês, sou mestiço, então eu tem esse lado também do emocional, do apego, né? Sim. E não, ele tem que ficar comigo. Ela não. Se Deus deu para você 30, 40 dias, é o que Deus deu. E aí quando o conselho falou que ia levá-lo, eu estava com o coração mais conformado, né? Sabendo que Deus não perde o controle. E a gente tinha que continuar cuidando da nossa menina. Sim. E Nessa época ela estava com quantos anos? nessa época ela estava, não sei se já tinha completado 15, mas era mais ou menos essa idade dela, né? 14 para 15. Fazia 2 anos que estava com a gente, acho. Os desafios aqui no Brasil são os mesmos Né? do Japão, né? É quando a gente fala de trauma de coração humano, a gente vê que pode estar em qualquer parte do mundo os desafios, né? O nosso coração, ele funciona da mesma forma, os nossos sentimentos. E ver os desafios que vocês passaram. A gente, quando acolhe uma criança ferida, a gente realmente não está preparado, né? Sim, Nós entendemos que, poxa, eu tenho muito amor para dar, então isso é o suficiente, ela vai ser transformada. Uma coisa que a gente tem aprendido é que estar em um ambiente seguro não quer dizer que eu vou me sentir seguro, né? sim, E aí o Tiago sempre fala, a criança pode ser que ela nunca mude. Os sim, traumas são tão profundos, a gente não conhece, pode ser que nunca melhore, nunca saia daquilo. sim, Mas nós, e aí? Nós vamos fazer o quê? Vamos Sim. agir de acordo com o que ela está fazendo? sim, Nós vamos permanecer. Vamos sim, manter a nossa constância, repetição, né? sim, E isso é algo realmente que faz a gente pensar que em Sim. qualquer lugar do mundo, o funcionamento aqui dentro é do mesmo jeito, Sim. né? E com relação a isso, os desafios que vocês passaram com ela, desafios, também tiveram momentos alegres, né? Com Sim, certeza, tiveram bastante. momentos de desenvolvimento, de conquistas. Sim, E tenho certeza que isso marcou muito o coração dela. sim. A gente. Ela gostava muito da igreja. Ela aprendeu a falar português, um monte de coisa. Não chega a Olha. conversar, né? Aham. Mas lembro dela. Ela me perguntava, ela queria interagir. E aí teve um Natal lá que tinha pizza. E ela falava, como que fala? Come porque tem pizza. Aí a gente precisava encontrar as palavras mais fáceis, né? Tem pizza, come. E ela falou para todo, tem pizza, come, né? Ela é uma menina muito Que bom. muito comunicativa. Ela gosta muito de criança. Ela é a mais velha de 3. Ela tem outras 2 irmãs. E ela tem contato? Não, Não tem. as 2 ficaram com a mãe. Ela sempre quis encontrar as irmãs, mas o conselho falou que não podia, porque a mãe
não deixava, né? Teve uma vez que eu fui no Catei Saiban. Catei Saiban, onde o juiz trabalha? O juiz trabalha onde? No fórum? No Fórum. fórum. Eu Uhum. fui no fórum e porque eu já tinha perguntado muitas vezes no conselho tutelar, insistia, as pessoas que trabalham devem achar que deve ser muito chato trabalhar comigo, porque eu fico enchendo eles, né? E fui no fórum por conta e Aham. perguntei: alguém poderia me ajudar? Por que que a menina precisa ser punida por coisas dos mais velhos, dos pais? E aí eles explicaram que no Japão a questão da guarda ela é o 100% da decisão. Se a mãe falar que não, é não. Então a mãe não quer que tenha um encontro com as outras duas, então não tem como forçar. Essa, assim, é a regra de lá, é a lei de lá. Então ela sempre gostou, ela gosta muito de criança pequena, pegava no colo, ficava brincando. Na igreja também tem uma dificuldade na nossa igreja, somos uma igreja de Nikkeis, descendentes de brasileiro, japonês, né? Então ali os adultos, a maioria fala só o português. E ela, mas ela tentava interagir e mas por outro lado, não lamento, não foi onde Deus trouxe, né? Então, mas levava ela para alguns acampamentos no ano passado, no ano retrasado. Ela voltou do acampamento muito alegre e ela falou: eu virei crente, né? Eu virei crente. Começou a fazer estudo bíblico com um pastor de uma outra Que igreja. benção. Depois de um mês, mais ou menos, ou 2 meses, ela brigou com a amiguinha lá. A outra amiguinha também tinha suas questões, né? E não se reconciliaram. E aí, com isso, ela cada vez foi para mais distante, né? No comportamento e tal. Mas ela sempre tornou o ambiente muito alegre, brincalhona, bagunceira, atrapalhada. Ela é uma menina muito intensa, então ri alto, nem parece japonesa, sabe? Mas tem japonês assim também. Quando eu pensei, antes de começar essa convivência, por que que nós queremos ser pais cuidadores? Eu sempre tive no coração que o conselho fala, sempre falava assim, é por eles, para eles, as crianças estão no centro, não é o adulto, né? Sim. Mas de certa forma, eu me colocava eu num centro, sabe? Eu dizia, eu preciso de uma terceira pessoa para mim crescer mais na minha vida, para mim aprender mais coisas, para mim crescer como pessoa, como pastor. Eu preciso dessa convivência para mim ser alguém melhor. Um primeiro ponto. Agora, um segundo ponto. Crianças precisam de família e precisam de alguém que ocupe o lugar de pai e mãe, a função, né? Então, esse foi o meu pensamento, né? E, enfim, mas eu não sei o coração dela. Eu sei o meu coração. Sim. E eu sei que eu tinha algumas ilusões de que as crianças teriam um destino mudado, seria tudo tão feliz, né?
Mas através da vida dela, Deus mudou muito o meu pensamento, mudou muito a minha vida, né? Uhum. Me ensinou muita coisa, me quebrou muito as minhas convicções. Essa questão de você ter que ser sincero sempre, não prometer o que você não planeja cumprir. Ela me fez pensar um pouco sobre o que é o verdadeiro amor, né? A gente entende mais do amor de Deus, né? É, Nesses momentos. e também do amor de mãe. Eu liguei Sim. muitas vezes para minha mãe pedindo perdão. Agora eu te entendo. Eu pensava, ela teve um episódio, ela, depois que ela entrou no ensino médio, ela fez amizades com as crianças que ficam perambulando por aí, e ela percebeu que não precisa ficar caminhando nas regras assim, dá para ser livre, né? E aí, e lá no Japão, por exemplo, aqui no Brasil, se você porta droga, aí você fala que é para o seu uso, parece que aqui tá tudo bem, né? No Brasil. Aí ela tava com cigarro na bolsa e pegaram. Lá, se a polícia te pega, você tem droga, você pode ser o cara mais famoso do Japão, você vai preso, não pode portar. Uhum. Como um jovem não pode portar cigarro. Então ela levou uma semana de suspensão na primeira. Cigarro, que aqui no É, Brasil é algo tão porque comum, estava né? portando cigarro. Olha. E ela acabou entrando naquele negócio das amizades, né? E era uma dependência grande dos amigos. Ela falava com a gente ou com qualquer outra pessoa com o celular ligado. E o amigo estava lá, a amiga, né? E as amigas incentivavam. E ela acabou, depois que ela teve a suspensão, aí em seguida um outro episódio. Só que ela falou: ah, não vou para a escola, eles são tudo militar, né? E não vou, só vou para ouvir sermão. E aí orientaram, não fica forçando tal. Aí passou Uhum. 2 meses. Às vezes eu tentava falar, ela saía, não voltava para casa. E chegou um dia que terminou o tempo. E lá no Japão tudo, não sei por aqui, mas eu tive que assinar o termo de desligamento da escola. E quando eu sentei lá na escola e assinei, eu lembrei que foi outros motivos, mas eu desisti da escola. E uma vez minha mãe falou que foi a única vez que ela tinha visto meu pai chorar. Mas isso nunca me trouxe dor no coração, né? Porque essa é uma outra história, né? O meu pai abandonou a família. Então, entre aspas, do que o meu pai reclama, né? De certa forma, ele até, bom, não dá para colocar a culpa nas outras pessoas das minhas escolhas, mas facilitou Sim. que isso acontecesse. Ele não estava lá para impedir que eu parasse de ir para a escola, né? Então, aquela questão emocional ali e tal. Mas, enfim, quando eu fui assinar, foi um sabor tão amargo que eu senti, mas eu lembrei dele. Eu falei, nossa, eu fiz meu pai experimentar isso. E aquilo me trouxe dor. Então, foram inúmeros episódios assim, sabe? Às vezes ela entrava num momento de crise psicológica, ela começava a gritar dentro de casa. Quando ela começava a gritar, minha esposa falava: abre a janela, fica na frente da janela para os vizinhos verem que você não está fazendo nada. Sim. Mas a polícia vinha, Não porque adianta. ela gritava 2 horas, 3 horas. Então, teve uma vez que veio 3 dias seguidos. Eu falei, eu não vou. Aí eu ia dormir de madrugada, eu estava cansado, né? Chegava meia-noite, ela não voltava. Teve o período que eu ia atrás dela.
teve o período, eu avisava o conselho, né? Eles nem Uhum. me cobravam tanto, sabe? Mas era a minha maneira de lidar com a situação. Sim. Aí liguei pro conselho, aí eles falaram, chama a polícia, né? Quando ela não voltar para casa. Porque lá, na minha cidade, 11 horas da noite, se um aluno do ensino médio não está em casa, eles pegam, recolhem o menino, né? E, e aí tinha momentos que eu estava exausto, né? E eu tinha o meu trabalho como missionário, como assistente de escola, e a minha esposa, né, sim, para cuidar. Então tinha horas que eu falava, como que eu vou fazer, né? Uhum. Mas eu também hoje eu vejo que o Senhor a trouxe para nossa casa no período dos 13 aos 18. Então parece que é um período conturbado para qualquer Sim. Qualquer jovem, ser humano. para qualquer um, seja que tenha vivido o que ela viveu ou não. Sim. Eles estão se descobrindo, eles Uhum. estão passando para a fase adulta e, e foi ali comigo que ela pôde passar. Então, de certa forma, eu agradeço porque foi comigo, né? Foi com a gente. No momento em que ela mais precisou, vocês estavam lá. É, Isso com certeza. e Isso é muito bom. a gente a gente pôde ser aqueles que ouviram as reclamações, os choros, as rebeldias, e eu fiz o meu papel a função de pai, né? Uhum. E brega demais. Uma vez ela estava na estação, aí eu fui lá, aí um amigo meu, um pastor, estava fazendo evangelismo, estava com uma banda lá. E ela estava lá, fumando cigarro dela com as amigas. E o meu amigo, não sei se ele não sabia que eu estava lá por causa dela. Uhum. Adriano, que bom que você está aqui. Você quer cantar uma música? Quero. E eu cantei uma música que é muito famosa lá, chama Kimi wa Aisareru Tame o Marita. Diz, você nasceu para ser amado. Eu cantei essa música ainda olhando para ela. Uhum. E porque hoje eu vejo eu sou muito brega, né? Então tem que ser brega para quando ela ter seus 30 ela lembrar daquele Com brega lá. certeza. E cantei olhando para ela. Para minha surpresa, ela não saiu. Ela também não saiu do lugar, né? Aham. Mas ficou lá e só Deus e ela sabe o que ficou no coração dela, mas um dia, antes desse momento da rebeldia, dela sair de casa, ela estava no último ano do fundamental, ela estava lá chateada, estava brava, e o que foi? Aí ela chegou e falou para mim, fizeram bullying comigo por causa de você. Por causa de mim? O que eu fiz? Ela falou assim, falaram para mim, seu pai é gordo. Falaram um negócio desse para você e falaram que você é gaidin. Gaidin é, sabe, é Aham. estrangeiro, né? Gente de fora. E sabe, tinha coisas, quem tem criança sabe, né? Não tem aquele lance, cai comida no chão, tem 3 segundos para pegar. Eu tenho 3 segundos para pensar, Deus, das palavras, das palavras. Deixa eu falar alguma coisa assim que não seja de qualquer jeito. E ela falando naquele. E eu falei: olha, eles não estão errados nem na primeira e nem na segunda. Eu sou um gordo e gaidinho, né? Aí eu falei: olha, infelizmente tem pessoas ruins que, mesmo quando você for adulta, eles vão procurar coisas em você para te machucar. Ah, você cresceu em abrigo, você não viveu com seu pai. Mas essa é a sua história, filha. E quantos gaidins não amam você?
eles querem seu bem, eles te amam, você conheceu um monte de comida gostosa. Quanto de carinho você não recebeu desses guidins? Então, de repente, agora é porque você está no meio só de crianças japonesas, a maioria, e você vai ter que aprender a lidar com a realidade desde agora, porque não tem como tirar isso, né? E não liga, aprende a não ligar, né? Aprende a lidar de outra maneira, aprende a ver o lado bom de ter um pai gaidin. Tem coisas que a gente não sabe por que que tem que passar, mas a gente não precisa se deixar afligir pela realidade da vida Sim, da com gente. Bola certeza, pra frente, né? com certeza. Então eu vejo que teve momentos que Deus, de alguma maneira, deu uma palavra que eu nunca tinha pensado, sabe, Cassie? Outra coisa foi quando ela falou pra mim: você não é o meu pai de sangue, né? E eu lá, Deus, o que eu falo pra essa menina, né? E eu falei: olha, normalmente, naturalmente, nós vivemos 15 anos, 20 anos com um pai de sangue. Depois nós vivemos com quem a gente escolhe. E a primeira família não é mais importante que a segunda, né? De repente a segunda é mais importante, porque você vai passar muito Sim, mais tempo com o marido, com o filho, né? sim. Mas é com quem a gente escolhe, né? E hoje eu escolho você como filha, né? A gente não é de sangue, mas você é quem Deus trouxe pra gente, e Deus trouxe a gente para vocês. E não tem problema não ser de sangue. As famílias não são de sangue, né? Tirando o pai e filho, né, no Sim, geral. Então, teve muitas conversas, muitos momentos com ela muito bom. que eu vejo, puxa, Deus agiu ali, pelo menos para mim, né? Que bênção. Quando que vem de novo ao Brasil para nós gravarmos a parte 2 desse podcast? Porque o meu editor tá ali, ó. Estamos no horário. E quero agradecer por toda essa partilha aí com tanta transparência, tanta sinceridade para nós. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muitas famílias que estão aí pensando em entrar em um programa de acolhimento Sim. familiar. E para a gente encerrar, o que nós, brasileiros, podemos aprender com essa sua experiência de família acolhedora lá do Japão? O que a cultura brasileira precisa aprender com a cultura japonesa? Eu sempre, no trabalho com crianças, na igreja, na escola e agora com as crianças de abrigo, eu percebo que criança é tudo igual, sabe? E o que elas querem é a mesma coisa. Elas querem atenção. Tem um abrigo que eu visito bastante. Eu levo equipes lá e a responsável falou: olha, não precisa ficar trazendo equipe, porque você tem que organizar, tem que planejar. Em compensação, volte mais vezes, porque as crianças gostam de brincar. Presença. Então, sabe, a gente poder sentar com uma criança, poder brincar com eles, poder jogar game, poder. Ou simplesmente, eu não sei como que chama, tem aqui o lutador de arte marcial, boxe, tem aquele cara que fica recebendo as pancadas, Ah, né? também não sei. De repente, você ser esse que vai. Ser alguém que vai ouvir a rebeldia dele, porque senão ele vai falar pro Bom, vento, não vai ter ninguém para falar. E uma hora a gente crê que passa. Talvez eu não vou ter o privilégio de vê-la transformada, né? Mas eu vejo também que a gente faz por amor e faz pelo Senhor, né? E para eles também, para as crianças. Então, uma vez um psiquiatra me chamou a atenção, porque eu tinha feito algo por ela e eu falei, e ela reclamando da situação, ele falou: mas foi para você que eu fiz. Ele falou: nunca mais fale isso para sua filha,
porque ela é criança. O que você faz para ela é obrigação de um pai. E você não tem que ficar falando o que fez. Um pai não tem que fazer esperando obrigado. Faz porque é obrigação, é a função do pai fazer. E eu falei, verdade, Muito bom. né? Então, eu creio que a gente, como brasileiro, como japonês, e o que eu acho, se a pessoa ainda não se sente encorajada, capacitada a cuidar de criança ou adotar, se aproxime de uma família, seja um apoio, caminhe junto, experimente, seja um tio. A gente precisa de tantas pessoas, porque teve tantas coisas que eu fui muito ajudado pelos amigos. Teve tantas vezes, tantas crises, ela ficava muito mal nos aniversários. Aí eu chamava os amigos da igreja e a gente passava bem. Então, as pessoas são tão importantes. E penso que... E quem sabe Deus vai direcionar outras coisas para essas pessoas, de poder fazer mais ou não, né? Amém. Muito obrigada por sua participação, foi um presente para nós, um privilégio, que o Senhor continue abençoando aí, sendo super abundante na vida de Amém. vocês e usando a vida da sua família para gerar transformação em Amém. outras vidas, né? Amém. Nós não vemos, mas nós veremos um dia os Amém. frutos. Obrigada mesmo, viu, Amém. pastor? Deus abençoe. Obrigado, Kézia. Muito obrigada a vocês por participar desse nosso segundo episódio do ApoiMeCast, um assunto tão especial. E se foi bom para você, que eu creio que tenha sido, compartilhe, comente aqui embaixo também. E até o nosso episódio de número 3. Tchau!